Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Vocês perguntam e Histórias de Cego responde. E aí, pessoas cegas podem ter filhos? Um casal de cegos pode ter uma criança? Eu não estou nem falando no ponto de vista orgânico, concepcional, apesar de ter muita gente aí que duvida que cego faça coisas, se relacione e tudo mais. Estou falando mais do ponto de vista da criação, quais são os desafios e porque a gente é normal, né? Porque eu sempre digo, nós só somos cegos, então vamos descobrir aqui muitas coisas. E como eu tenho um pouco de experiência no assunto, mas não tenho a experiência total desde o nascimento, eu vou convidar um casal que tem essa experiência, um casal que tem filhos e que vai estar aqui conosco falando sobre isso e respondendo as perguntas que vocês querem fazer e as perguntas que vocês não tiveram coragem de fazer. Eu sou Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Se inscreva, curta o canal, compartilhe. E se você gosta desse formato com bate-papo, é só você acessar a nossa playlist Collabs e Bate-Papos. Tem muitas pessoas ali com deficiência, sem deficiência, com deficiência visual, com deficiência física. Tem muita gente batendo papo. Mas agora, sem mais delongas, quero apresentar meus convidados. Camila Domingues, pedagoga, especializada em inclusão, principalmente no que diz respeito à deficiência visual. Do outro lado, Leonardo Gleison, ele é engenheiro de software e é consultor em tecnologia assistiva. E eles são pais e mães. Sejam bem-vindos ao canal. Leonardo e Camila, obrigado por abrir esse tempinho na sua agenda para falar aqui com Histórias de Cego. Eu que agradeço pela oportunidade, Marcos. É um prazer estar aqui com você no seu canal, que é tão querido pela maioria das pessoas. Bom, eu, pelo menos, adoro o conteúdo que você produz, então é uma honra estar aqui com você hoje. Tranquilo, Léo, porque assim, você falou bem pela maioria, cara. Não precisa, se o canal não tem hater, não é um canal. Então tá bom, quem não gosta também. E aí, Camila, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo prazer aí em participar desse canal que eu sou super fã. E estamos aí para responder todas as perguntas. Olha, todas, o pessoal aqui vai fundo, hein? Antes de começar, a gente queria que vocês se apresentassem rapidinho. Agora começando pelo Léo. Léo, que é engenheiro de software, tecnologia assistiva. Conta um pouquinho do seu trabalho, rapidinho para a gente aqui de situar, porque é outro tabu que tem, que as pessoas cegas não trabalham, ou que vivem, só vivem de ajuda do governo e tudo mais. E vocês dois e várias outras pessoas cegas mostram que isso não é verdade. Léo, como é que é o seu trabalho? Você trabalha em um grande banco, né? Uma empresa privada e trabalha com acessibilidade, é isso? Conta um pouquinho de você. Então, Marcos, eu trabalho no Nubank, que é uma grande empresa, né, no setor bancário aqui no Brasil hoje em dia, né, um dos maiores bancos que a gente tem no Brasil hoje. E trabalho com desenvolvimento, né? Não trabalho exatamente na parte de acessibilidade hoje em dia, apesar que eu dou uma grande ajuda, uma empresa bem aberta para a gente falar sobre os problemas de acessibilidade e as pessoas são super abertas também para corrigir esses problemas, né? Então, trabalho com desenvolvimento bem lá dentro da parte de software mesmo. E sempre tive um gosto muito grande pela área de informática, pela parte de comunicação também, né? Mas mais pela área de informática. E acabei virando engenheiro de software depois de trabalhar muito tempo com tecnologia assistiva, né? Já trabalhei em lugares muito legais, tipo Laramara, por exemplo. Já trabalhei no Corpo de Bombeiros. E nunca quis viver de benefício, né, do governo, um BPC ou alguma coisa assim. Porque pessoas com deficiência têm potencial para não só trabalhar naquilo que gosta, fazendo o que realmente curte, né? Mas também ganhar bem por isso, né? Não é só trabalhar naquilo que gosta e ganhar tipo, um salário mínimo, não é só isso. Mas ganhar muito bem pelo que faz. Afinal de contas, você é qualificado, né, cara? Exatamente. Estudo, conhecimento tem custo, né? Claro. E eu, com certeza, paguei muito caro para estar aqui onde eu estou hoje, né? Então, estou bem feliz, né? Tenho certeza que é a melhor experiência que estou vivendo nesse momento.
E você, Camila? Eu sempre tive o sonho de ser professora, e quando eu perdi a visão em 2012, eu pensei que isso teria que ser interrompido, mas não, eu continuei, eu terminei minha faculdade, prestei concursos públicos, já recebi alguns nãos na minha vida, mas segui em frente aí, e hoje eu sou concursada aqui na cidade de Francisco Murato, e atualmente estou na Secretaria de Educação como assistente técnico pedagógico. Eu dou formações sobre educação inclusiva para os professores. Você perdeu a visão, então, no meio do processo, sabe o quê? Na universidade? Pois é, eu perdi a visão quando eu estava no segundo semestre de pedagogia. Eu entrei, baixa visão, e fui de férias e fiz a cirurgia, perdi a visão por conta de descolamento de retina, e no próximo semestre eu voltei cega. Caramba. A turma deve ter estranhado, né? Ah, tinha uma menina aqui que um estudava. Um pouco, as professoras, meu Deus, o que eu faço com você? Tem uma menina nova na turma, né? Sim, tem isso. E você, Léo, você perdeu a visão com quantos anos? Eu perdi a visão com 15 anos de idade, depois de uma cirurgia que eu estava fazendo justamente para tentar não perder. Mas, Sim. assim, as coisas não funcionam desse jeito, né? O corpo não é uma máquina exata, né? Não é um computador, né, que você dá Ctrl+Alt+Del e ele faz Ctrl+Alt+Del, né? Exatamente. Deveria, né? Deveria. E vocês se conhecem há quanto tempo? Bom, eu tava trabalhando de boa há uns 10, quase 11 anos atrás, quando a Camila apareceu lá na Laramara, eu trabalhava lá ainda. E a gente eu tava lá trabalhando, e ela foi comprar uma máquina Braille e queria saber de tecnologia. Quando eu queria saber de tecnologia, lá na Laramara, as pessoas sempre me procuravam, né? E aí foi lá que a gente se conheceu há mais ou menos uns 10 anos. Foi 1 ano e 8 meses para resolver casar e compartilhar a vida. Então foi amor à primeira vista, Camila? Quase isso. Ao primeiro ouvido. A primeira escuta. Mas eu tenho a minha versão, Ah, não, você tem que contar a sua versão. Isso que eu te perguntar, porque o homem tem uma versão, a mulher tem outra versão. Pois é, perdi a visão em julho, como eu disse, e estava muito triste e tal, e fui procurar uma máquina de braille para poder continuar a faculdade. Chegando lá, na Laramara, eu conheci várias pessoas, histórias diferentes, nunca tinha tido contato com nenhum cego, e aí lá eu vi que era possível trabalhar, estudar e tal, só que eu queria também usar o computador, que eu sempre gostei. E aí me falaram que iam me levar para uma pessoa que manjava para me explicar algumas coisas. Chegando lá, ele me fez esperar um tempão, né? Fiquei esperando, né? Tudo bem. Depois de quase 1 hora, cheguei lá, ele perguntou, nossa, você faz faculdade de pedagogia? Poxa, que bacana. E como você vai, né? Eu falei, eu vou com meu pai. Ele falou, pois é, o seu pai que vai dar aula no seu lugar? Eu falei, nossa, que bruto. Assim? Então mudou os pés? Foi, ainda falou, você tem que cortar o cordão umbilical aí, né? Seu pai, da sua mãe, seu pai tem que assistir. Pô, Léo, mas foi assim de cara, cara. Pô. Pois é. Enfim, ele achou que eu ia demorar séculos para aprender, eu comecei a usar o leitor de tela, em 1 semana eu aprendi e ainda adicionei ele no Face, e ele achou que era meu pai que estava adicionando, eu falei, não, sou eu. E aí depois falou, você está merecendo meu telefone, né? Nem se acha. Mas aí, enfim, né? Depois de tudo isso, ele viu que eu era esforçada, eu aprendi, e mesmo achando ele um bruto, perguntei se ele era bonito. Minha amiga até falou que ele tinha todos os dentes. Aí eu fiquei, que bom. E aí a gente seguiu conversando, até que depois de 1 ano e 8 meses a gente se casou. Mas tem que me defender, né? Direito de resposta concedido ao candidato Leonardo. Não, porque na verdade, assim, eu tava, naquela altura, eu já estava trabalhando lá na Laramara, já tinha muito tempo, né? E, às vezes, quando as pessoas perdem a visão, eles vão lá para comprar algum produto ou para pegar alguma informação, e você muitas vezes só tem uma chance de, basicamente, falar com a pessoa. acordar para a vida, né? Acordar aquela pessoa para a vida. Tem gente que chega lá falando, se eu perder totalmente a visão, eu morro, sei lá. Né? E não é bem isso, a gente sabe que a vida continua, né?
depois que você tem uma deficiência, né? A vida continua. O ser humano é o ser mais adaptável que existe, né? E você só tinha uma chance. Então, às vezes, o caminho mais prático era dar uma chacoalhada mesmo na pessoa, para a pessoa se buscar, né? Buscar o futuro dela. Então, eu falei para ela soltar o cordão umbilical e deixar o pai dela assistindo novela, porque era o único jeito que a gente tinha de levar ela para que ela aprendesse sozinha, aprendesse a ir para a faculdade, aprendesse a se movimentar e tudo mais. Mas não adiantou, né? Eu fui bruto, mas a pessoa queria, né? Uma pessoa bruta, né? Na verdade, não, é um cara, parece que é um cara doce, eu não conheço pessoalmente, mas já conversamos bastante. Inclusive, agradeço todos os conselhos de acessibilidade. O que acontece muitas vezes, né? Eu tenho um atendimento que é o de cego para cego, que eu converso com as pessoas. O Leonardo, inclusive, já participou, uma conversa particular, não é um vídeo para o canal. E eu converso com muita gente que acabou de perder a visão, ou que perdeu a visão há poucos anos. E muitas dessas pessoas ainda estão muito ligadas à família. Claro, a família é muito importante. Nessas horas, então, é o eixo, né? Só que você tem que fazer as coisas e não deixar que a sua família faça por você. E é muito difícil esse processo. É muito complicado para algumas pessoas largar a zona de conforto. Só que isso cobra um preço muito, muito grande no futuro. Imagina se depender da sua família para tudo. Eu acho que o Léo sabe bem, a Camila sabe bem o que é a independência, né? Imagina, vocês com certeza contam com a ajuda da família de vocês, mas vocês têm a casa de vocês moram sozinhos, vocês cuidam da casa, correto? Sim, correto. E como é que é? As pessoas perguntam, né? Duas pessoas, vocês não enxergam nada, né? Absolutamente nada, né? Nada. E a casa fica no escuro? Vocês ficam com as luzes apagadas? Não, nós temos um filho que enxerga, o Gustavo. Então vamos apresentar o Gustavo. 3 anos, o Gustavo. O Gustavo tem 3 aninhos, a gente decidiu ter um filho depois de 5 anos de casado. E quando ele nasceu, a gente teve a preocupação de estimular a visão dele. Então, não tem como deixar uma criança que enxerga totalmente no escuro. Então, a gente começou a pensar mesmo em como automatizar algumas coisas aqui em casa. O Léo usava o aplicativo no início, né, o CineAI. E depois a gente utilizou a Alexa e isso nos ajudou bastante. Então, a gente acende todas as luzes e quando dá uma certa hora da noite, as luzes são apagadas. A minha Alexa aqui não faz nada disso. Alexa, acende a luz. Não encontrei. Ela não sabe nada. Minha Alexa aqui não dá. Que bom que a Alexa é de vocês. E existe algum temor, seja teórico ou prático, do Gustavo nascer com alguma deficiência visual? Com certeza. As pessoas me viam e já perguntavam, será que ele vai ser como você? Aí eu falava, espero que sim, bonito. Sim, como eu. Mas a gente brincava, né? Mas poderia acontecer, mas a gente entendia que se viesse com alguma deficiência, a gente ia cuidar e educar, assim como os nossos pais fizeram, ia procurar todos os tratamentos e fazer o que fosse necessário, assim como a nossa família fez. E assim, se acontecesse, tudo bem, mas como não veio, a gente ficou feliz, né? Claro. Mas existia alguma possibilidade, pelo fato de vocês terem uma deficiência visual, existia uma possibilidade maior do que um bebê de um casal não deficiente, ou não tem nada a ver, a deficiência de vocês não é ligada ao congênito e tudo mais? Não necessariamente, né? Inclusive, é bom deixar isso bem claro. Isso é bom deixar bem claro. Que não é porque um casal é cego que o filho vai nascer cego. A gente não sabe, muitas vezes, qual foi o pessoal fala nos termos médicos, né? A patologia que causou a deficiência. A gente não sabe qual foi a doença que causou a cegueira. Então, você não... Bom, é até deselegante, vamos dizer assim, você perguntar para a pessoa se o filho dela vai nascer cego também. A gente não sabe qual que é o nível de aceitação que a pessoa tem e tudo mais. Então, fica a dica de, não perguntar isso, né? Porque até porque você não pergunta isso para quem... O que eu falo, Léo, é que você perguntar para uma pessoa cega, você não vai perguntar diferente do que você perguntaria para uma pessoa que você não conhece direito, né? Mas você chega no ônibus e vê uma mulher grávida, seu filho vai nascer com deficiência? Exatamente. Você não vai perguntar isso para ela.
né? Exatamente. Mas isso foi um temor por parte de vocês ou foi tranquilo? Foi mais a família pirou? A gente nunca soube se o nosso caso, né, era Hereditário. era hereditário, se era alguma coisa genética ou tudo mais. Não, e provavelmente não, né? Então a gente não tinha muito temor de que tivesse deficiência, embora a gente soubesse que se tivesse alguma deficiência, a gente teria que cuidar do mesmo jeito que nossos pais cuidaram. Mas isso não era, por exemplo, existem casais que, por exemplo, optam por não ter filhos só para não ter o risco de ter um filho com deficiência. É uma uma bobagem. escolha, né? Mas É é uma uma escolha. Mas é uma bobagem, assim. Eu acho que filho, ele é filho independente se ele tem uma deficiência ou não. E do mesmo jeito que o meu pai e minha mãe teve o carinho de cuidar de mim, de correr atrás de tudo que correram, né? De mudar de estado para cuidar da minha deficiência e tudo mais. Então, para mim, ia ser a mesma coisa. Ia ser mais difícil? Obviamente, ia ser mais difícil. Mas isso, para mim, nunca foi um medo. Assim. E a gente sempre conversa, eu e a Camila, e não era uma coisa que a gente tinha muito medo. A gente só falava, se chegar com deficiência, a gente vai cuidar do mesmo jeito. E tinha aqueles casos que perguntavam, nossa, minha filha, quem fez isso com você? Nossa, eu ia te perguntar isso, falava, Camila. Era a próxima poxa, pergunta. foi meu marido e foi tão gostoso. Porque outras mulheres cegas já contaram essa experiência quando estão grávidas, que as pessoas falam, nossa, mas quem fez isso com você? Aconteceu realmente contigo? Você estava na rua andando e vê alguém e pergunta isso, cara? Sim, uma senhora já perguntou, por que minha filha, sua mãe deixou? Falei, nossa, eu já sou de maior, né? E foi meu marido, eu sou uma mulher casada, uma senhora casada. Né? É engraçado como é que lidam com isso, né? Porque acham que cego não se relaciona, assim, muita gente acha que é sexuado, ou quando se relaciona que jamais pode ter filho, né? É uma coisa que não pensa mesmo, uma surpresa, e as pessoas acabam não conseguindo, é tão surpreendente que as pessoas acabam não se aguentando em ter que fazer esse tipo de comentário, né? E é cultural, né? As pessoas têm essa visão de que a pessoa com deficiência, de modo geral, não é só a pessoa cega, mas a pessoa com deficiência de modo geral é um santo, é algo que abdicou de tudo da vida para ter deficiência. É tipo assim, é tipo um padre que escolheu aquela profissão e abdicou de tudo da o vida. celibato, né? O celibato do O cego, celibato, exatamente. Então, sabe, as pessoas pensam isso, e não é assim, gente. Todo mundo sabe que pessoas com deficiência fazem sexo como todas as pessoas, tem família, tem vida. É tipo assim, poder trabalhar a gente pode, mas né, a parte boa da vida a gente não pode, é isso? Exatamente. E Camila, voltando a outro ponto, que tem mulherada aí, com certeza tá pensando nisso. Como é que foi que você descobriu que estava grávida, né? Porque as mulheres fazem aquele testezinho da urina, fica muda de cor e tal. Como é que foi com você? Teve Nossa, uma descrição? Foi uma novela. Eu estava atrasada no meu ciclo, mas quem pensou de cara foi o Leonardo, né? Ah, tá grávida. Eu falei, não, mas eu sou atrasada mesmo, né? Sempre aconteceu isso, nada a ver. Eu, não, mas vamos comprar um teste. E aí, naquela ansiedade, eu tinha parado de tomar o remédio fazia um mês só. Eu não pensei que ia ser tão rápido. E aí ele foi para o trabalho e voltou com um teste. Só que chegando em casa, aí a gente pensou, como é que a gente vai fazer esse negócio? Não é acessível. Aí ele tirou várias fotos do negócio, da caixinha, e a gente mandou para uma amiga ler como que fazia, porque não adiantava ter nada de escrito e a gente não sabia nem como fazer, nem por onde começar. Nem a marca a gente sabia. Ele não lembrou de perguntar na farmácia a marca, que era só pesquisar na internet. Mas aí a gente pegou a marca, entrou lá, pesquisou. Aí eu fiz. Tá, mas depois que eu fiz, como é que eu ia ver o tracinho, né? E aí foi outra situação que a gente teve que tirar várias fotos. Aí já era tarde da noite, mandamos para uma amiga, minha amiga já estava dormindo.
Aí aquela ansiedade, meu Deus, eu não quero contar para minha família, eu quero fazer surpresa para eles. Mandei para outra amiga, liguei, aí não, tá aparecendo 2 tracinhos, só que um tá bem fraquinho. Falei, ai, será que é? Será que Tá não meio é? grávida. Tô meio grávida. E aí, no outro dia, de manhãzinha, a gente correu para o hospital lá para fazer o teste, para ver De se sangue, realmente né? teste de sangue. E aí foi 1 hora de espera, acho que foi uma eternidade para gente. E aí, quando saiu, realmente foi positivo. O Léo ficou todo feliz e eu fiquei parada, assim, sem saber o que fazer, não sabia se ria, se chorava, se pulava. E aquele medo, né? Não é medo, mas é ansiedade. Meu Deus, agora eu sou mãe, eu vou ser mãe. Como que eu vou cuidar de um ser? Será que eu vou ser capaz? Aí você pensa em tudo aquilo, mas daí você pensa, não, eu sou capaz, cheguei até aqui, sou capaz. Não vou deixar com que ninguém fale que não. E aí a gente fez a surpresa para os nossos familiares e foi muito legal. É curioso, eu nunca passei por essa situação do teste em si, mas já passei para a situação do teste de sangue, que a pessoa não queria ver o resultado, e eu fui ver no aplicativo. Só que na minha inocência, o teste de gravidez aparecia assim, sim ou não. Mas não é assim, aparece um número, que é o Vários beta-HCG. números. Tipo assim, então, eu li aquele negócio e no final assim, esses números... É porque o teste foi aquela observação padrão, né? Esses números não querem dizer que a pessoa tá grávida, né? Tipo, eles precisam ser condicionados a 11 anos. Aquele negócio para se resguardarem. E eu li, aí eu vi essa mensagem no final e falei assim, então deu um conclusivo. Só que assim, o número era muito gigante, estava 900 e pouco, acho que tinha que ter 5. Acho que e tipo, só que eu não sabia disso. Para mim, eu estava lendo o negócio e parecia sim ou não, né? Então é bom, inclusive, saber, gente, no resultado não aparece sim ou não, aparece um Não. quiz. O sim ou não você interpreta depois, até porque o sim mesmo é com a ultrassonografia. Léo, eu fico imaginando a cara do farmacêutico lá quando te vendeu o teste de gravidez, cara. Ele falou uma coisa. Não, o pior não é isso, né? O pior é que eu tava indo do trabalho e eu falei, bom, eu vou passar aqui na farmácia, já tá no caminho, né? Geralmente não tem ninguém, eu já vou. Não, porque você quer ir na surdina, né? Você quer ir no segredinho, né? Claro. Aí É igual quando compra nunca, camisinha. nunca aparece ninguém. Aí no dia que você vai comprar o negócio, aparece uma colega de trabalho, uma colega querida de trabalho, inclusive, e fala, Léo, você precisa de ajuda? Que aí eu falei, quero, mas antes eu precisava ir aqui na farmácia comprar um negócio. Aí ela, tá bom, vamos lá, eu vou com você. Eu falei, Nossa senhora. O tá único bom, momento que você vamos não lá. queria ajuda, né, cara? Aí eu falei, não, tudo bem, vamos lá, vai. É bom que. Aí peguei, ainda bem que, né, aí foi uma pessoa bastante querida, super discreta também. Aí fui lá e comprei o teste. Até foi legal que ela ajudou, falou com que ela conhecia já, né, de marca e tudo mais. Podia ter pedido para Podia ela ter ler, pedido a né? marca, né, cara? Né? Exatamente. Podia ter pedido, Aí, já que você viu aqui, você não quer acompanhar, não? Vamos lá. Vamos lá. e aí foi legal, aí foi bacana, e não foi tão constrangedor quanto eu imaginava, assim, de chegar lá no farmacêutico e pedir e tudo mais. Achei que ia ser pior, assim. Mas é igual comprar camisinha, né? Você faz um drama e Sim, quando chega lá é só pedir, tipo... sim. É que pra gente, pra pessoa que tá comprando, pra pessoa que tá fazendo alguma coisa pela primeira vez, é um momento totalmente incrível, Sim. surreal. Para você significou muito, para o farmacêutico era só mais uma venda do dia. Era só mais uma Isso. venda, exatamente. Tipo, é perfeitamente normal, né? Gente, para quem está chegando agora, acho que não existe isso no YouTube, né? Porque ninguém chega no meio do vídeo, né? Isso é época de televisão, mas enfim, para quem está chegando agora, eu estou conversando com um casal de pessoas, eles são cegos, o Léo e a Camila, e eles estão contando da experiência de ser pais. E você quer deixar sua dúvida, deixa aí no espaço comentários. Quem sabe a gente não faz um outro vídeo respondendo aos comentários de vocês. Camila, você falou que contou para a família, eles ficaram felizes. Nenhum momento teve a preocupação do filho nascer com deficiência. Eu insisto muito nisso, gente. Eu sei que isso não é uma coisa que fica com a gente, né?
Eu sempre falo, a nossa preocupação não é voltar a enxergar, mas as pessoas que estão assistindo a gente, elas só pensam nisso. Cego, gravidez, é filho cego. E por isso, mas eu prometo que é a última pergunta que eu vou fazer sobre isso. Ah, com certeza os avós, né, eles tinham essa preocupação mesmo, né, para a gente não passar por que eles passaram, e para o neto tão querido, seria o primeiro em ambos os lados. E aí, quando ele nasceu, a primeira coisa que meu pai e a minha sogra fizeram foi olhar o olhinho dele e perguntar para o médico. Eles fizeram o teste do olhinho. Sim, eles já perguntaram, ele enxerga, o olho dele tá bem, tá tudo bem, Nossa. como é que tá? É uma preocupação que eu acho que é normal de todos os avós, principalmente todos os pais e mães, mas deu tudo certo. Logo em seguida também eu marquei um especialista, a gente não foi apenas no pediatra, então eu marquei um especialista em oftalmologia, então a gente também correu atrás para, se tivesse alguma coisa, a gente cuidasse logo de início, e a gente está sempre acompanhando também, né? Porque isso é bom para todas as crianças, não só para filhos de cegos, né? É importante acompanhar. Eu semana passada, fiz uma live com a Sociedade Norte-Nordeste de Oftalmologia, e muitos dos casos de cegueira são reversíveis, né? São evitáveis, por assim dizer. Não é reversível, é evitável, desde que você consiga o acompanhamento, né? E a gente não está falando só de criança, mas criança é muito isso. Eu acompanhei os primeiros meses com o pediatra fez pouco caso das queixas da minha avó e da minha mãe sobre ter dificuldade de olhar para a luz, meu olho lacrimejar, e eu perdi um tempo precioso nisso. Eu não estaria enxergando, provavelmente, mas talvez os meus primeiros anos de vida pudessem ter sido um pouco mais suaves do que foram. Então, não se contentem com o pediatra, levem ao oftalmologista. Na imensa maioria dos casos vai estar tudo bem. Mas antes do nascimento, tem aqueles eu acompanhei recentemente minha irmã grávida de gêmeos, então tem um monte de ultrassonografia, tem a parte morfológica. Como é que foi isso para vocês? Vocês não estão vendo nada, gente. Como é que... Cara, deve ser para mim, acho que seria um momento mais bizarro. Eu acho que, bom, para mim, a primeira ultrassonografia eu fui, a primeira e algumas outras, né? Mas é que também começou a gente a querer entrar no tapa, né? Era amigo querendo ir, era tia querendo ir, então a gente teve que dividir um pouco, né? Mas o primeiro eu tava lá junto e foi a coisa mais emocionante, eu ouvir o coraçãozinho a primeira vez. E tem essa questão da sensação, né, de ouvir. Porque a ultrassonografia, as pessoas associam muito a imagem, né, de você ver a criança lá dentro, mas tem também a parte do som, né? Dá para você ouvir o coraçãozinho dele batendo, dá para você ter essa experiência, né, por esse aparelho. Então, foi muito Mas legal, sempre tinha assim. alguém que enxerga com vocês? Além do médico, claro? Não, a gente fazia questão, muitas vezes, disso. Até hoje, na verdade, a gente, quando o Gustavo tá doente, vai no médico, a gente faz questão de ir sozinho, ou vai eu, ou vai a Camila, ou vai os dois, mas a gente sempre vai sozinho, porque acho que as nossas ações também passam mensagem, né? E quando a gente vai sozinho no médico, a gente passa essa mensagem de que eu sou responsável por essa criança. É eu que sou pai, ou a Camila que é a mãe, e não é outra pessoa. Nos primeiros meses, quando a Camila ia, a Camila pode contar até melhor, né, sobre isso, mas as pessoas perguntavam as coisas para a mãe, não, para a mãe dela ou para a minha mãe, em vez de perguntar para ela. Isso é muito chato, isso é. Porque quem está lá no dia a dia é você, né? Por mais que os avós cuidem e tudo mais, né? Quem está no dia a dia é você, né? E você se sente quase diminuído, eu imagino. E desde que eu casei, eu comecei a ir aqui no hospital próximo de casa e fui ao ginecologista, antes de ter o Gustavo. E aí eu tive a infeliz ideia de ir com a minha sogra. Nossa. E aí o ginecologista perguntava para ela, a senhora vai fazer o exame, tá? Então precisa estar alguns dias, né, sem ter relação. E falou para ela, quantos dias ela está sem relação? Eu falei, meu, como? Primeiro, duas vergonhas, né? Eu tenho que responder para ele quanto tempo. Isso, e ela tem que saber, né?
ou ela responder por mim, que é muito pior. Então eu Sim. falei, não, cara, eu vou seguir sozinha, vou vir sozinha, porque eu fiz todo os exames, uma bateria de exames, acompanhamento, até ele falar, não, agora pode ter o bebê tranquilamente, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, quando eu fiquei grávida, teve muitas consultas que eu fui sozinha, porque muitas vezes ia e as pessoas achavam que eu era de porcelana, que eu precisava sentar, que eu precisava ir até de cadeira de roda. Eu, tipo, tava com 5 semanas. Então, são coisas desnecessárias, mas que às vezes a gente precisa falar para as pessoas, informar, porque o hospital agora, o que a gente vai aqui é super inclusivo. Quando o Gustavo ficou internado, a gente ficou de boa lá, a gente era o acompanhante. Porque era engraçado no começo quando a gente falava, esse é o Gustavo, tal, e quem é o acompanhante dele? Aí a gente, sou Ué, eu. Aí o médico ficava, ai meu Deus, o acompanhante, né? Mas agora não, é tranquilo, a gente fala, a gente é a mãe, o pai, a gente vai acompanhar. Eu vou ficar, à noite o pai vem, passa a noite, e assim vai. E eles são bem tranquilos, a gente fala, às vezes, precisa de um auxílio ou outro, como guiar, que a gente não conhece, às vezes, o espaço, mas fora isso, a gente, que é o pai e a mãe, eles não têm que passar para outra pessoa ou perguntar, por exemplo, quantas vezes o bebê mama, né? Quem vai saber disso é a mãe. Então, né, não se dirigia ao acompanhante, se dirigia à pessoa, a gente escuta, a gente responde, né? e durante a gravidez, Camille e Léo, teve alguma situação mais difícil que vocês passaram? Alguma coisa que o fato de não enxergar ajudou ou atrapalhou? É complexa essa pergunta. Eu acho que não. Eu tinha a questão de vomitar muito, cara. Eu passei muito mal. Eu tomava água e passava mal, mas era uma questão do meu organismo, né? Eu tinha muito refluxo, muita azia, tanto que o Gustavo nasceu super cabeludo, não sei se isso é mito, mas dizem que é, né? Quando o bebê é muito cabeludo, a mãe passa bem mal. E eu trabalhei até o último dia, assim, eu fui trabalhar, eu cheguei em casa, a minha bolsa estourou. Então eu falo que eu fui guerreira, porque eu vomitava sempre, perdi peso, eu não conseguia comer direito, mas sempre cuidando, eu tentava me esforçar para não ficar sem comer. Eu acho que foi a parte mais difícil e as pessoas ficavam com dó, porque viam eu passando mal, só que toda grávida passa mal, né? Não era Sim. porque eu tinha uma deficiência. E às vezes as pessoas falavam, ai meu Deus, nossa, você tinha que ver isso, meio que culpando, assim, meio que ficando com dó. Eu acho que essa era a situação pior mesmo, da pessoa achar que eu tinha que sempre estar acompanhada por alguém ou ter um cuidador, né? Imagina, não precisava de um babá, né? Eu estava me cuidando e acompanhando. Uma coisa que eu fico pensando aqui, vocês não, obviamente não viram a ultrassonografia, né? Vocês só tiveram realmente contato com o bebê quando ele nasceu, né? Então foi uma experiência diferente das outras pessoas, né? Pais e mães que enxergam, que têm alguma ideia de como é o filho antes. Como é que foi essa descoberta para vocês? É um momento emocionante aqui do canal. Quando eu escutei o chorinho dele, para mim, aquele amor de mãe se materializou. E quando ele foi colocado no meu peito, eu senti uma emoção tão grande que eu não conseguia imaginar que era tão grande. E quando eu pus a mão nele, no cabelo dele, no rostinho dele, eu percebi que ele era parecido comigo, alguns traços, o narizinho. Sentiu a respiração dele, para mim foi maravilhoso. E quando eu vi o rostinho dele, ele era tão lindo, para mim não existe criança mais linda do que ele. Tá, ele é a cara ele era a cara da Camila, não, ele é, até hoje, a cara da Camila, assim, não tem praticamente nada de mim ali, nele. Se tiver, é um temperinho, sabe? Tipo, A ruindade. é, nossa. Mas ele é a cara da Camila, assim, todinha, assim, a Camila. E o mais, assim, interessante é que ele pegou bastante traço, assim, talvez de mim ele pegou bastante personalidade, pegou um da Camila. Acho que ele saiu juntando, assim, um pouquinho de cada um da família, sabe?
Mas acho que quando ele nasceu, na hora que eu escutei o chorinho dele, já começou a sair lágrima também, assim. É uma emoção que não dá pra descrever, sabe? Você escutar a criança chorando, saber que aquele ali é seu filho, que é aquele garotinho que você tá esperando há 9 meses. E, sabe, foi uma sensação... É muito difícil você transformar esse momento em palavras, assim, sabe? Eu acho que faltam palavras para descrever a emoção, assim, aquele momento. E eu pedi permissão para o meu pai acompanhar também, para nos descrever o parto, nos descrever o Gustavo, tudo. Só que o vovô chorou mais que todo mundo, né? Então não deu para descrever tanto, mas ele estava lá também com a gente para tirar as fotos, para nos acompanhar. E foi lindo. E quando vocês foram para casa, saiu da maternidade, foi alguém com vocês? Assim, tipo assim, foi alguém no sentido assim, ficou alguém com vocês ou vocês já foram pro Paulo, você e o Léo? Então, como eu tinha feito cesárea, eu não consegui ter parto normal por conta mesmo biológica, que eu não tinha como ter. Eu tentei há mais de 12 horas, assim, não consegui. Então, precisei ficar de repouso por conta da cesárea, é uma cirurgia, tem que ter o repouso, tudo certinho. Então, a minha mãe ficou aqui na minha casa para me auxiliar também nos cuidados da casa, de roupa, essas coisas mais pesadas. Mas o banho, as trocas, a gente já foi patente. O Léo foi o primeiro a dar banho, para depois ele me ensinar. Eu não podia fazer tanto esforço, mas depois ele que dava os banhos e depois eu comecei a dar também. Eu sempre de olho no que estava acontecendo, eu nem dormia direito para não perder nenhum segundo. Sofri bastante no começo porque ele não pegava o peito. Então, não foi porque eu tinha uma deficiência visual, mas foi porque o Gustavo não quis. Então, eu pesquisei, eu busquei ajuda médica, de enfermeiros, de outras mães, só que ele não quis. Eu tentei, então ele já estava até perdendo um pouquinho de peso, então a gente começou a dar mamadeira, que aí a gente precisou se adaptar a como fazer mamadeira, os ml corretos, né? Como dosar a mamadeira aí já foi um outro desafio. Então a gente teve que adaptar uma seringa aqui para poder dosar certinho e ele não tomar nem menos nem mais fórmula, né? Que é o leite. Léo, e um detalhe é que naquela época você não tinha, naquela época, né? Faz 3 anos, mas não tinha onde a gente consultar. Como que outros cegos fazem isso? A gente também tem poucos amigos que são cegos também. Apesar de eu trabalhar numa instituição, você não faz amizade com todo cliente que aparece, né, que aparece lá e tudo mais. Você atende a pessoa e tudo mais, e muitas vezes você nunca mais vê aquela pessoa. E a gente não tinha esse contato com pessoas que têm filhos e tudo mais, para dar essas dicas. E mesmo quando tem, as experiências são diferentes. Então, a gente começou a pensar, né, em como divulgar essas informações. Foi daí também que surgiu o nosso canal lá no YouTube. O canal do YouTube a gente nem falou, né, Léo? Qual o canal? Fala aí. É o canal Inclunet, aqui no YouTube. A gente faz vídeos curtos falando bastante sobre a nossa profissão, né, tanto a parte de educação da Camila, quanto a parte de tecnologia, que é geralmente comigo, e contando bastante coisa da nossa vida diária, tanto do cuidado com a casa, quanto do cuidado com o Gustavo. E foi um incentivo muito grande que a gente recebeu de amigos, de pessoas, né, que tinham curiosidade de ver como que era a nossa vida. E a gente criou esse canal para mostrar isso para as pessoas. Então, depois, qualquer coisa, podem ir lá. Vou estar aí na descrição do vídeo, né? Para vocês seguirem o Léo e a Camila. Léo, que vocês falam sobre tecnologia, acredito que a tecnologia tem ajudado demais nessa fase do bebê pequeno e tudo mais, porque as pessoas perguntam, mas como é que sabe que tem febre? Como é que sabe não sei o quê? Enfim, existe um monte de soluções tecnológicas para dar conta disso. Conta um pouquinho pra gente como a tecnologia te ajudou nesse momento, ajudou vocês nesse momento da maternidade, da paternidade com o Gustavo pequeno.
A tecnologia tem ajudado bastante a gente aqui no nosso dia a dia, né? Começou com coisas simples, como, por exemplo, termômetro falante. Bom, é difícil pra caramba encontrar um termômetro falante no Brasil, porque primeiro a gente só tem uma ou duas, no máximo duas opções de termômetros. Outras opções acabam sendo importadas, né? E não tem. E, bom, saber a febre, saber a temperatura da criança é importantíssimo, principalmente nos primeiros dias, vacinas e tudo mais. Então, foi uma das primeiras coisas que a gente comprou, foi o termômetro. Depois a gente acabou também criando as nossas próprias soluções para resolver problemas do dia a dia. Por exemplo, a gente começou a usar. Não tem como você pegar um líquido, tipo água, por exemplo, e medir a quantidade certinha, a quantidade exata de água para pôr numa madeira, por exemplo. E também não tem como você saber pelo nível, a não ser que você coloque o dedo, mas não é uma coisa muito higiênica, né? Você vai dar Sim. o Uma leite criança para a pequena. criança, né? Então, É. a gente acabou desenvolvendo a nosso próprio jeito, né? A gente derivou, né? Que algumas pessoas tomavam remédio usando a seringa, né? E a gente começou a fazer a mesma coisa, pegava a seringa e usava ela para medir o leite. Para não ser tão demorado, a gente pegava aquelas seringas bem grandes, tipo de 20 ml, de uma vez só, para medir ali a quantidade de água para o leite. Então acabava sendo uma coisa que a gente criava. E aí a próxima tecnologia que a gente começou a investir bastante foi nessa questão, porque eu sempre, quando a gente era mais novo, de casado, que não tinha o Gustavo ainda, você sabe, né? Quando em terra de cego, quem tem olho é escravo, né? Um ditado popular aí que tem. Sim, Que quando chegavam os nossos amigos, a gente falava, ó, você acende a luz aí, a hora que tiver escuro e se vira. sim. Porque a gente mesmo, se tava claro ou escuro, não importava. Aí 5 dias depois, quando alguém chegava, descobria por que a luz está acesa? Exatamente, exatamente, porque a pessoa esquecia. Se Então, esquecer de a gente apagar. exatamente. E muitas vezes acontecia, aí a gente mudou para um mês antes, né? Tem isso também. Um mês antes do Gustavo nascer, a gente mudou para nossa casa nova, né? Que a gente estava construindo e ficou pronta tipo um mês antes do Gustavo vir para cá. E veio para cá para se acostumar e tal. E aí a casa era grande, então você tipo tinha que descer, tinha que ir em 2 andares e descendo e apagando todas as luzes. Ah, não, vou ficar acendendo e apagando luz coisa nenhuma não. Mas aí quando o Gustavo nasceu, acabou, tinha que fazer, não tem jeito. Criança enxerga, não pode deixar ela no escuro. Ela precisa ter esse estímulo visual e tudo, né? E aí, o que acontece? A gente esquecia, luz acesa. E aquele negócio, né? Por mais que você sempre o vizinho vai falar, ó, você esqueceu a luz acesa. Ó, você sabe? E não é legal, né? Tipo, lógico, vai ficar gastando energia lá, usando luz sem ter necessidade. Então a gente começou a pensar em o que a gente podia fazer. E aí foi onde a gente começou a pensar em usar tecnologias como a Alexa, como automação. E primeiro começou comprando aquelas lâmpadas que você só vai lá e compra a lâmpada e coloca no teto e opa, tá acessível. Só que aí o que acontecia? As pessoas que enxergam não estavam acostumadas, então elas iam lá e no interruptor desligavam a lâmpada. E aí desligou, não tem energia, como é que ela vai ligar Sim. depois com a Alexa? Então parava de funcionar. Então a gente começou a comprar interruptores mesmo inteligentes e colocar, substituir essas coisas. E hoje a gente já tem muito mais da metade da casa, pelo menos a parte comum, né, da casa onde tem salas e tudo mais. E a gente deixa automatizado, né? Então o Gustavo não fica mais no escuro, né? Como ele ficava em alguns momentos. Isso tem feito bastante diferença para a gente, de usar a tecnologia a serviço é, da gente mesmo, né? A serviço da inclusão, da acessibilidade. E a gente acha que essas questões de automação, inteligência artificial, esse tipo de coisa vai ser essencial para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência. Não são poucos os relatos de pessoas
paraplégicas, por exemplo, que usam a automação residencial, né, para abrir cortinas, abrir janelas, mexer nos aparelhos, tipo mudar canal de televisão, coisa que você não tinha. Você não tinha essas opções antigamente, né? Ah, não, a tecnologia ela não cura a deficiência, mas ela diminui a falta de acessibilidade, que é uma das causas que dificulta a nossa inclusão no mundo. Então, tecnologia é tudo, é tudo, tudo, tudo. E agora para Camila. Camila, e para você, quais foram os desafios, assim? Além, claro, ser mãe pela primeira vez não é fácil para ninguém, né? Mãe não enxergando, tem a dificuldade de não enxergar, mas o que para você foram os maiores desafios? Olha, para mim teve muito desafio sobre cuidar mesmo da higiene pessoal, por exemplo, para saber os produtos. Então, eu tive que decorar a embalagem do sabonete, a embalagem do shampoo, a embalagem do talco, a embalagem do creme hidratante. Então, são do olhinho, do remédio, qual remédio que era, deixar sempre ali com a caixinha que tem o braille, cuidar das roupinhas, né? Para não manchar as roupinhas, né? Separar as roupas de sair, a roupa de dormir, a roupa bonitinha. Então, eu tive que me adaptar, usar muita memória. Eu mesma sempre comprei as roupinhas dele, então eu escolhia, então dava para saber, esse aqui tem um detalhezinho aqui com botãozinho, eu sei que é azul. Essa aqui que tem um bolsinho, eu sei que é verde. Então eu precisei organizar o quarto dele de forma que eu pudesse, com autonomia, num dia que não tivesse ninguém aqui, como foi depois de um mês, né, que minha mãe já foi embora para casa dela, e eu tive que vestir ele sozinha, tive que dar banho nele sozinha, então eu tinha que ter uma organização. Lavar a roupinha dele também sem manchar tudo, então comecei a fazer a minha própria organização. Para lavar, eu lavava uma por vez, ia colocando separadinha para ir não manchando. No quarto eu tinha as gavetas separadas, então eu separava por cor, né? Aproveitava quando tinha alguém aqui, ou então eu usava aplicativo, ou usava o Tap-Tap-Si, ou aquele CineEye, para ver as cores. Vou colocar as azuis aqui de um lado, as verdes do outro, vermelho do outro, para não deixar aquela bagunça, para quando sair com ele não sair todo colorido, né? Parece um carnaval. Então, no cabide também, eu sempre separava por um cabide vazio. Então, eu deixava as polos vermelhas separadas e colocava um cabidinho vazio. As polos azuis separadas, aí colocava a calça jeans clara, aí colocava outro cabidinho separando. Então, eu fui organizando dessa forma e aí tinha muito... Nossa, eu jamais farei isso, cara. Você é muito organizada. Prêmio Nobel, assim. Caraca! E tinha que, assim, antes do banho, eu já arrumava tudo para depois levar ele. Porque na hora que ele tá na água lá chorando, às vezes não tem como. Não tem como, então, claro. Você tem que organizar tudo antes e para sair também. Arruma a bolsa. Tem um médico, por exemplo, amanhã ele tem pediatra. Então, eu vou organizar hoje, porque amanhã ele pode estar chorãozinho e, né? Isso é uma dica para todas as mães, né? Não importa se todas as mães. Aí vamos deixar a bolsa mais ou menos organizada, porque se ele, né, Deus me livre engasgar, Deus me livre passar mal, a bolsa está organizada, você pega e vai embora. Sim. Então eu sempre deixava a fraldinha, um paninho, uma troca de roupa, os documentos dele tudo numa bolsa. Essa bolsa aqui é a de qualquer ocorrência. E assim foi, também tinha que prestar muita atenção na audição, para saber se ele não estava engasgando, para saber se ele estava bem, se o narizinho estava entupido ou não, se ele estava com cólica. Então, com cada chorinho, eu já estava aprendendo, esse choro aqui é de mãe, esse choro aqui é de sono, esse choro é de fome, para poder aprendendo, e a gente foi aprendendo junto. E quando vocês saíam, Camila, qual era a reação das pessoas? Um casal de cegos com um bebezinho? A reação muitas vezes é, meu Deus, o que eles estão fazendo sozinhos, né? Mas daí a gente teve aí a facilidade dos aplicativos, carro de aplicativo. Eu, assim, estava bem na época da pandemia. O Gustavo nasceu no finalzinho de 2019 e no ano seguinte já era início da pandemia. Então, a gente preferiu não ficar pegando o transporte público, até mesmo por segurança dele, que ele era muito pequeno. E aí a gente começou a ir com o aplicativo.
Então a gente chegava sozinha, às vezes o próprio motorista do aplicativo já ficava assustado, sabe? Nossa, só vai vocês? Sim, só vai a gente. Aí chegava, né? Às vezes as pessoas não sabiam como conduzir e eu jamais deixei alguém pegar ele, né? Às vezes, Claro. que segura? Não, não, precisa não. Segura a bolsa. Mas e a gente foi se adaptando, eu fui levando ele no médico, fazer exames. Muitas vezes a gente prefere, né, e para não ter que ficar pegando nos outros, ir com alguém. Então, quando tinha alguém, alguma madrinha, alguma tia, ou algum avô ou avó, até ia junto. Mas a gente sempre optou por levá-lo com autonomia para as pessoas verem mesmo quem era o pai, quem era a mãe, quem era o responsável de verdade. Até mesmo para tomar a vacina. Às vezes eles perguntam, quer que eu segure, né, o vovô, a vovó? Deixa que eu seguro ele. Eu falei, não, ele tem que entender que o porto seguro dele somos nós. Sim. A gente vai segurar ele para ele tomar vacina. Ele tem que entender que nós somos quem vai cuidar dele. Porque senão a gente terceiriza essa parte e ele vai confiar em quem? Nos outros. E Camila e Léo, vocês falaram aí de um monte de desafio, febre, banho, roupa, tal. Mas enquanto o bebezinho tá parado, ele tá parado. E quando ele É. começa a andar, cara, como é que é isso? Em geral, a criança começa a andar antes de falar, então a criança não entende os comandos. Vocês têm uma casa e tal, parece que tem escada. E Sim. como é que foi isso para vocês dois? Tem que Ó, correr atrás de uma criança que vocês não estão vendo. uma preocupação que a gente teve foi não fazer muitos móveis pelo caminho. Então, a nossa casa ela é grande, mas ela não tem tanta coisa, tanto móvel, tanto a quinquilharia, né, que a gente fala, tanto enfeitinho, sabe? Aham. Também para evitar as coisas pequenas, para evitar essa coisa dele pegar o que não deve. E aqui na nossa sala eu coloquei um tapete emborrachado, desses que ele pudesse engatinhar. Não tem coisas que machuquem, então a gente deixava ele, mas eu ficava sempre de ouvidos, né? Ouvindo tudo que ele estivesse fazendo, se estivesse indo para algum lugar, a gente colocou portãozinhos, aqueles portãozinhos de escada, para não ter o perigo de cair. A gente colocou coisas que não fossem perigosas. A Mas gente teve alguma prestou situação também. diferente? Ele estava fazendo uma coisa, vocês não se deram conta? Porque, gente, a criança, né, faz. É inesperado. Tem criança que vai estar mexendo no vaso sanitário. Não Sim, precisa do pai não enxergar. A criança está é. descobrindo o mundo. Teve alguma situação mais inusitada? Olha, a gente sempre deixa as portas dos banheiros fechadas, a gente evita deixar produtos de higiene pessoal ou de limpeza no baixo para evitar esse tipo de acidente. Mas eu acho que uma coisa que me marcou bem foi quando ele começou a se levantar e andar, né? Já estava andando tudo, e eu tinha deixado, né, um batom em cima da cama. E ele pegou esse batom e passou tudo no painel que é branco, no painel aqui da sala. Fez uma obra de arte ali linda. Aí quando eu cheguei, eu senti só aquele cheiro. Nossa, que cheiro de batom, meio de morango, né? Que cheiro é esse? Aí eu percebi que ele tinha feito um estrago. Teve um outro dia também que tem um rack bem aqui, o mesmo painel que ele sujou de batom, tem duas gavetas grandes, e que a gente coloca o quê? Os brinquedos dele lá dentro. Porque ali tinha bastante livro, tinha bastante coisa, mas quando ele nasceu, ele começou a mexer. Então, eu não vou deixar livro aqui, não vou deixar documentos ali, né? Que senão vai rasgar. A gente tirou de lá, colocou aqui atrás, no armário aqui atrás, e deixou lá para ele pôr os brinquedos dele. Aí tá um belo dia, todos os brinquedos espalhados aqui, e ele silêncio. Daqui a pouco a gente só dando risadinha ali, e mexendo. Eu só escutei os passinhos dele dentro da gaveta. E a gente, dois besta, né? Em vez de tirar ele logo de lá, eu peguei o celular e falei, vou tirar umas fotos, né? Porque cego também gosta de tirar foto, né, gente? Eu peguei e tirei umas fotos dele lá dentro Ele tá dentro da gaveta? dentro da gaveta. Que E a isso, gente dando gente? risada, achando engraçado, e daqui a pouco a gaveta, pá, quebra. Nossa senhora. E a gente tinha, sei lá, tinha 3 semanas que a gente tinha colocado o hack ali. Fazia pouco tempo. E Sim. aí depois ligar pro rapaz que faz a manutenção do hack ali e tal.
Então, é que você tem que colocar um trilho aqui na gaveta, porque meu filho entrou dentro. Mas assim, a gente percebeu, a gente viu que ele estava lá Sim, dentro. sim, sim. A gente deixou porque a gente é bobo mesmo, não porque pai e mãe é bobo, né? Quando a criança Sim, começa a pai e mãe fazer é as bobo, coisas. exatamente. Mas não é porque é cego que quebrou, é porque a gente é bobo. E Agora, uma coisa que me chama muita atenção, a Camila também pode confirmar isso, assim, é que com a gente, comigo, e com ela, nunca aconteceu um acidente grave, tipo, de cair na escada, por exemplo. Tava comigo, assim, e ele caiu e se machucou, por exemplo. Mas já aconteceu quando tinha gente que enxerga, do eu lado. acho o seguinte, Léo, vocês contando aí, e eu partindo da minha experiência também, né? Eu cuido de uma criança, que para mim é meu filho. Claro, é uma criança maior, mas eu acho que a gente sabe das nossas limitações, então a gente se prepara muito mais. A gente sabe que coisas podem acontecer, né? Então eu acho que, a gente, por exemplo, vocês tiraram tudo do caminho, botou, porque vocês sabem que se a criança pega uma água sanitária, vocês não vão estar nem vendo que a criança tomou. Então tem que tirar do caminho. Eu acho que é um pouco isso. Às vezes eu acho que as pessoas com deficiência visual, que são pais ou que são mães, se previnem muito mais Eu dessas acho também. coisas. Pelo que vocês estão falando e É, pela minha experiência, eu acho também. é porque tem essa questão na área de saúde, né? Tipo, é melhor você prevenir do que Do que remediar. remediar, sim. É melhor você tomar vacina do que tomar remédio depois. Porque uma vez que já rolou, uma vez que a criança já se machucou, só tem que socorrer. Então, eu prefiro ter o trabalho de guardar as coisas num lugar seguro, tirar produto químico e colocar num lugar que ele não vai ter acesso, do que eu ter que lidar depois e outra coisa, tem um outro problema que eu acho que esse é mais aplicável assim a quem é cego, a quem tem deficiência de modo geral. Se é um pai ou uma mãe que o menino bebe um copo de água sanitária, se ele não tem Ah, deficiência, foi com uma certeza. fatalidade. Sim, sim. É Se é isso um mesmo. cego, é porque é cego. Isso. É Tudo que... coitado, é Nossa, cego. eu já falei muitas vezes isso no canal, Léo. Nem tudo que a gente erra, o que a gente não sabe, né? É porque a gente é cego, né? A cegueira acaba pesando também nisso, né? Em ser muleta para os outros, de tudo que a gente não sabe. Por exemplo, você é um pai, você cuida do seu filho, pelo que você está me contando, muito mais que vários pais que enxergam. Né? Tipo assim, não é assim, ele não cuida do filho porque é cego. Se você não cuidasse, ia ser assim, Léo. Ele não cuida do filho porque é cego. Mas os pais das crianças que não têm deficiência, não tem essa desculpa. Não cuida do filho porque não tá nem aí mesmo, né? Então, isso é muito importante que você falou, cara. Acho que é quase como se você chegasse lá no pronto-socorro e, além de ter que lidar com o incidente, ter que lidar com a culpa que vão botar em vocês. Sim, isso é bem. Acontece sempre também das pessoas acharem que, nossa, tá com uma meia de um pé e uma meia de outro. Aí a minha mãe, ai, fui eu. Eu falei, tá vendo? Se fosse eu, era porque era cego. Sim, Muitas vezes exatamente. acontece isso e a gente chega num determinado lugar, a gente quer ser atendido como todos os outros. Então, muitas vezes as pessoas acham que a gente está ali e, coitado, a criança está sozinha. E não, a gente é o responsável por ele. E a gente não quer dar esse peso a ele. Muitas vezes as pessoas falam, olha, que bom que vocês tiveram um filho que enxerga, ele vai cuidar de vocês. E Meu Deus. não, ele não é o nosso cuidador, ele não vai ser o nosso cuidador, nosso babá, ele é o nosso filho, os responsáveis por ele somos nós. Então ele não é a nossa muleta, ele não é, A nossa o bengala, nosso né? babá, então a nossa bengala humana. Então a gente Sim. tenta tirar isso da cabeça das pessoas e dizer que ele é nosso filho. Ele não foi concebido para nos ajudar. É engraçado isso, né? Porque meu enteado, quando o celular começou, uns 3 anos atrás, o celular começou a ler fotos, né? E aí eu fui mostrar para ele aqui, o celular lê foto. Ele ficou indignado, porque, agora você não vai me chamar mais, você não vai precisar de mim, fica aí com seu celular tecnológico. Ele ficou bolado, ele tinha 7 anos na época. Eles gostam de ajudar, né? Tipo assim, Eles eu achando gostam que de era uma ajudar. grande novidade, ele reagiu dessa forma. Então fica aí com seu celular todo tecnológico. Eu falo que o Gustavo, ele é mais inclusivo do que uma pessoa que estudou por anos, um mestre, um doutor que estudou por anos, porque ele aprendeu e são coisas que a gente não obriga, ele gosta.
Então eu falo, Gu, põe um chinelo, filho, tá frio. Aí ele bate o pezinho no chão. Tô de chinelo, mamãe. Então ele sabe que vocês não enxergam. Sim, ele percebe. Muitas vezes ele vem mostrar, desde pequenininho, ele vem mostrar o brinquedinho, ele dá na nossa mão. Ele não sabe a todo momento que a gente né, não enxerga. Ele percebe que a gente tem outras necessidades de ver de outra forma. Eu acredito que ele ainda está entendendo isso. 3 aninhos, né? Muitas vezes eu falo, Gu, vem cá. Agora eu já até uso ele, já está super esperto, né? Eu uso ele assim para a gente dar risada, a gente brincar, e aí eu mostro para as pessoas. Quer ver como ele sabe? Aí eu mostro, né? Mostra para a mamãe seu cabelo. Aí ele vem assim, com o cabelinho, com a cabecinha para eu pôr a mão. Eu falo, filho, que cor é essa blusa? Aí ele fala, é azul. Então ele já está super esperto. Eu tive essa preocupação também. Eu falei, poxa, como que eu vou fazer para ensinar cor para o meu filho? Era uma preocupação que eu sempre tive, né? Os professores, fico, meu Deus. Mas ele aprendeu tão rápido, ele não demorou, que ele vai também para a escola, mas em casa eu estimulo muito. Eu mostro sempre as cores da roupinha dele, e isso também já vai me ajudando, né? Eu falo, isso aqui é verde. Você acha que de alguma forma, Camila, ele se desenvolveu diferente? Não estou falando pior, tá? Diferente. Ou até mais rápido, alguma coisa, pelo fato de vocês não enxergarem? Até a gente brinca aqui que é a lei da sobrevivência. Mas não, ele é super esperto, aprendeu muita coisa rápido, sabe? Ele aprendeu a pôr o chinelinho. E se eu contar, né? Eu tenho um vídeo, né? Se a gente conta, as pessoas às vezes acham que é brincadeira. Quando ele tinha 6 meses, eu fui introduzir o alimento sólido para ele. E eu estava lá amassando uma mãozinha na tigelinha e fui bem devagarzinho para pôr na boquinha dele. Ele pegou a colher da minha mão e pôs na boca. Com 6 meses, ele puxou a colher. Acho que estava tipo, demorando, né? Ele já puxou a colher. Com 6 meses. Então, Caramba. É muito precoce. Gente, nós já temos acho que quase 1 hora de bate-papo. Tem milhões de coisas para perguntar. Certamente o pessoal que está assistindo a gente deve estar falando, pô, mas você não perguntou isso, não perguntou aquilo. Cara, eu tenho que perguntar um monte de coisa, porque a gente abarcou, né? Desde que eles se conheceram, trabalho, gravidez e tal. Enfim, ficou um monte de coisa. Então, o Léo e a Camila já estão convidados para voltar aqui outras vezes. E no desenvolvimento, né? O Gustavo hoje tem 3 anos. Quando tiver 5 anos, vão ter outras coisas, né? Vão ter os trabalhinhos da escola, vão ter os coleguinhas. Tem um monte de outras coisas que vocês vão descobrindo, que vocês vão contar aqui pra gente. Mas eu queria perguntar uma coisa a vocês dois agora. Tem alguma coisa bacana que vocês queriam falar aqui, que não teve oportunidade de falar, já que a gente já vai se encaminhando pro final? Eu acho que uma das coisas mais, assim, importantes que a gente gostaria de destacar, assim, é que criança, gente, é sempre criança, é sempre uma bênção na família de qualquer pessoa. E não é diferente aqui pra gente, né? Gustavo é um menino muito esperto, ele é muito inteligente. Com 3 anos ele já conta até 10, ele já sabe letrinhas, um monte de letrinha. E assim, não é só porque ele é filho de cego, tem que se virar e aprender. Não, é porque a gente estimula também, né? A gente sempre arrumava brincadeiras e tudo mais. Então acho que uma coisa assim que é um destaque assim que a gente faria assim que a gente tem que criar as coisas, né? A gente não é porque é cego que tem que delegar as coisas para os outros. A gente tem que participar da vida dos nossos filhos, a gente tem que brincar, a gente tem que porque para criança, né? Você não é um pai cego, você é o pai dela e pronto. Então não importa se tem deficiência ou não. Ele não sabe disso. A gente vai aprendendo com outras experiências com as nossas mães, com as nossas sogras e outras amigas e vai fazendo da nossa forma. Eu acho que cada mãe tem o seu jeito e independente de tudo a gente tem o dom de ser mãe, né? Então a gente é capaz, então o medo pode vir em alguns momentos, mas quando você sabe o que você está fazendo, quando você é mãe, a partir do momento que o bebê nasce uma mãe.
Então, você... Medo todo mundo tem, né, Camila? Eu, na tem. criação aqui do meu enteado, eu tenho medo. O medo não tem a ver com a deficiência, tem a ver com, cara, uma responsabilidade absurda você dar os caminhos de uma criança no mundo com tanta informação, com tanto estímulo. Então, pô, quem não tem medo é quem não está entendendo o que está acontecendo, né? Eu acho que medo é normal, né? E medo de fazer as coisas erradas também. Será que eu Claro. estou criando do jeito certo? Será que às vezes eu não sou duro demais? Ou às vezes eu cobro demais? A gente tem medo, né? Porque Claro. eu acho que você aprende a criar um filho criando. Você aprende fazendo. Você não tem um curso. Não tem nada que te prepare. Até em alguns vídeos lá do canal a gente fala, né, que quando a gente está lá na aula, né, aprendendo a como trocar uma fralda, numa aula para trocar uma fralda, a boneca não se mexe. É diferente. Sim. Né? Então, sei lá, eu acho que criar filho é um desafio. E tem um colega que fala que criar filho é igual jogar videogame, né? Tem Cada as hora é uma fases, né? fase e sempre é uma mais difícil que a outra. A gente vai aprendendo fazendo mesmo, né? Vivendo. Gente, esse casal é tão incrível que eles não se atropelaram uma vez sequer. Eu tô muito impressionado mesmo. Somos 3 aqui falando, eu já interrompi vocês sem querer. Vocês, um fala, outro fala. É muito impressionante. Agora, uma pergunta final para vocês. Uma mensagem. O que vocês diriam para as pessoas cegas, casais cegos, ou uma pessoa cega casada com uma pessoa que não tem uma deficiência, está pensando em ter filho? O que vocês diriam? Eu diria, se vocês querem ter filho, tenham. Não liguem para a opinião dos outros, não pensem que não são capazes, porque se vocês querem, vocês conseguem, vocês vão dar um jeito. Quem vai saber da vida íntima de vocês, da vida ali com um filho dentro de casa, é vocês. Então, para tudo o ser humano arruma uma adaptação, arruma um jeito. Hoje a tecnologia está aí para ajudar, muita coisa está mais fácil. E quem precisar de qualquer ajuda, a gente está aqui também, pode aconselhar, pode entrar em contato, que é isso, a gente vai aprendendo no dia a dia e o casal, melhor que ninguém para saber se quer ou não, é uma escolha de vocês. Do meu lado aqui, eu acho que quando a gente resolve ter filho é porque o amor que a gente tem por alguém já não cabe mais só numa pessoa, né? Então precisa dividir, tem que ter um pedacinho, né, extra. Então, eu acho que o filho, ele traz inúmeros problemas pro casal, pro relacionamento de modo geral, mas não são problemas que a gente não gosta. Os problemas que eu tenho aqui com a Camila são problemas que a gente lida e que cada vez que a gente resolve a gente vê que a gente é mais forte. Então, um filho, ele vem para mostrar essa força que o casal tem. Ele vem para estimular ainda mais a união que as pessoas têm. E se você quer ter um filho, se você acha que está na hora de ter um filho, tenha. Eu acho que nada melhor do que você ter mais uma pessoa, você aumentar a sua família e você ter um serzinho para cuidar. A coisa mais gostosa do mundo é quando eu tô aqui no trabalho, às vezes 6:30 da noite, a Camila chegou faz pouco tempo do trabalho, aí daqui a pouco eu escuto lá embaixo na rua o barulho da van da escola. Antes dele voltar aqui, dele dar a volta na rua, para parar aqui na frente, eu já desci e já tô no portão esperando, sabe? Porque a melhor coisa é quando ele chega aqui em casa, que ele dá aquele abraço, aquele beijo, e eu pergunto para ele: e aí, como é que foi na aula hoje? Como é que foi na escola hoje? Ah, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje eu fui nadar, hoje eu fui, sabe? Gente, isso é a coisa mais gostosa do mundo. Não tem preço, não tem preço. É aquele dia que a criança abraça o meu pescoço e o pescoço da Camila e nós dois dá um beijo nele, ou ele dá um beijo nos dois. Isso não tem preço,
Isso não tem nada no mundo que seja igual a isso. Então, quer ter filho? Tenha. Não é a deficiência que impede você de ser pai. O impedimento é na nossa cabeça. Só isso. Sem palavras. Queria muito agradecer ao Léo e à Camila. Eles estão falando de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, em festa com a classificação do Água Santa para a final do Campeonato Paulista, representando Diadema, que acho que é pertinho, não sei se segue a ordem alfabética, região metropolitana de São Paulo. Parabéns a todos. Gente, foi uma entrevista maravilhosa, um bate-papo assim que preencheu muito. Acho que o pessoal que acompanhou vai ter muita gente fazendo filho essa noite. Então, agradeço muito, muito, muito a vocês. Obrigado por tudo. E curtam o canal. Fala de novo, inclua o canal de vocês. Inclunet. Inclunet. Isso. INCLNet. Isso. É só procurar. É inclusão. A ideia era falar sobre inclusão e de rede, né? Porque aí vai um pouquinho de Inclunet. Não, vai ter no... Eu vou botar na descrição do vídeo e tudo mais, mas para quem quiser, já está aí. Gente, muito obrigado. Também agradeço a Thalita que acompanhou e está fazendo a edição do vídeo. Obrigado a todos vocês. Foi um prazer. Mande um beijo de nossa parte para o Gustavo, de nossa parte, Histórias de Cego, né? E todo mundo que acompanha. Obrigado, gente. Histórias de Cego, paternidade, maternidade como essa, você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu, obrigada.